Boa noite, tem alguém aí? Boa noite, pessoal. Pessoal que tá entrando aí. A gente vai falar hoje de uma virtude chamada virtude da pobreza. Vocês já ouviram falar nessa virtude? Escrevam aí. Boa noite, salve Maria. Boa noite. Já ouviram falar nessa virtude? Acho que é uma virtude pouco falada, né? Virtude da pobreza. Deixa eu anotar. Ah, já tá escrito ali, né, no título. Não, nunca ouviu falar nessa virtude. Que legal. A Giovana, hoje, tudo bem? Boa noite. Bom, então vamos começar o tema de hoje, né? Por que eu resolvi falar sobre a virtude da pobreza, né? E eu tinha falado assim que a live seria sobre austeridade e falsas necessidades, né? Então, a austeridade, né, seria um extremo, né? Algo que fosse rígido, fosse austero no sentido negativo. E o outro extremo seria a gente viver de falsas necessidades. Seria a gente criar necessidades falsas, né? Então, viver do supérfluo. E nesse meio termo, né, existe a virtude da pobreza. E como que ela se traduz nos dias de hoje? É isso que eu vou falar. Então aqui eu vou falar um pouco, né, de um exemplo no Evangelho que Jesus ensina sobre essa virtude da pobreza. Depois eu vou falar um pouco alguns exemplos, né, de vidas de santos que viveram essa virtude, né. Depois eu vou falar alguns traços de como é difícil viver essa virtude da pobreza hoje em dia, né, pensando muito na nossa sociedade assim mais consumista. E terceiro, para a gente identificar se a gente precisa melhorar nessa virtude. E por fim, como a gente pode, crescer nessa virtude, tá? Então, sem cair em esquisitices, claro, né? Afinal de contas, a gente tá no meio do mundo. Então, para começar, né? Quando que a gente percebe, assim, que Jesus dá uma grande lição sobre essa virtude, né? Do desprendimento, essa virtude da pobreza. Eu tenho até um amigo que ele achava um absurdo essa passagem. Eu acho. E ele nunca chegou a se converter, assim, de fato. E ele falava que chocava ele essa passagem do Evangelho. Então agora eu tô lendo São Lucas, versículo 9, 57. Então olha só, o título é Condições para seguir Jesus. Indo eles pelo caminho, veio um homem que lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A um outro disse: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me que eu vá primeiro sepultar meu pai. E Jesus replicou: Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro disse-lhe: Senhor, seguir-te-ei, mas permite que vá primeiro dizer adeus aos de minha casa. Jesus respondeu-lhe: Ninguém que depois de ter metido a mão no arado olha para trás é apto do reino de Deus. Então, olha só que interessante, né? Tem gente que lê e fala assim: Nossa, que frieza, né? Jesus fala que você não pode despedir da sua mãe para segui-lo, você não pode sepultar o seu pai. Isso daí é um coração muito frio, né? Que crueldade. Tem gente que pode interpretar dessa forma as palavras de Jesus. Mas tem um sentido profundo aqui, que ele diz que o Filho do Homem, né? Ou seja, o Deus feito homem, não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele não tem uma cama, ele não tem um lugar que seja próprio dele, sabe? Ele tem uma missão tão grande que ele precisa estar desprendido daquilo que é terreno para conseguir cumprir essa missão. Mas no sentido explicitamente físico, não necessariamente. Mas no sentido de abandono do coração. Então, quando a gente se decide, né, a cumprir alguma coisa e a gente pega no arado, né, põe a mão no arado e olha para trás, ou seja, a gente pensa, mas eu não sei se eu devia mesmo ter me comprometido, eu não sei se eu deveria mesmo ter
ter tomado essa responsabilidade, talvez seja outra coisa. Ou seja, quando vem algumas dificuldades, a gente tem motivos, né? A gente começa a criar motivos para nós mesmos e criar desculpas, né? Então, não sei vocês, assim, em algum momento vocês se comprometeram a fazer alguma coisa heróica, né? Mas o verdadeiro herói é aquele que persiste, né? Que vai até o final. Não é aquele aquilo que é fogo de palha, né? Isso daí não tem nenhum mérito, né? Você pode ter a empolgação do momento, mas é o amor e a sua vontade que vai fazer com que você leve a cabo essa missão, não é? Então, quando ele diz colocar a mão no arado e olhar para trás, quem faz isso não é apto do reino de Deus. Ou seja, significa que você ainda está preso àquilo que são compensações terrenas, né? Compensações sensíveis. Você quer olhar para trás, você quer lembrar, você quer, de certa forma, receber algum tipo de conforto nesse sentido. E eu pensei muito, né? Eu relacionei muito isso com a questão das doações, né? E por isso que eu resolvi fazer essa live. É muito interessante, assim. Quantas vezes, não sei vocês, né? Mas quando vocês eram crianças, eu fui ensinada, graças a Deus, assim. Minha mãe me educou muito nessa questão da virtude da pobreza. Por vários meios. Então, eu acho que se hoje eu tenho um pouco de consciência sobre isso, não é mérito meu. Até algumas amigas falam, nossa, você tem que me ensinar melhor sobre isso. Eu falo, não tem nenhum mérito, sabe? Pergunta pra minha mãe. Porque, de fato, ela me educou muito bem assim, sabe? De ter o necessário, de não criar necessidades, né? De não estar apegado às coisas, né? E eu não sei vocês, assim, quando minha mãe incentivava a gente a doar coisas, ela falava, doa uma coisa que você gosta, né? Não uma coisa que você quer se livrar. E aí eu ouvi um relato, né, agora, nessa época das doações pro Sul, de uma pessoa que encontrou uma escova de dente usada, sabe? Pode parecer besteira, assim, não, a pessoa, sei lá, às vezes se confundiu, jogou lá. Mas pensa, né, quando você se decide a fazer uma doação, né, você, na verdade, tá fazendo um ato de amor. Você tá fazendo um ato de amor pela pessoa que vai receber, né? Você não tá se livrando de umas tralhas, sabe? Então, assim, toda essa questão da caridade, a caridade não é dar o que tá te sobrando, né? O que tá sobrando, eu dou. Não, caridade é você amar aquela pessoa, né? Caridade é você buscar dar o seu melhor, né? Tanto é que São Tomás falava, né, que o auge da caridade é você desejar a salvação do outro, ou seja, você deseja o céu, tipo, tem algo melhor do que o céu. Não, então é isso que você vai desejar pra pessoa. E aí, quando você pensa nas doações, né, que a gente tá fazendo agora, e você vai lá e fala assim, gente, esse daqui já tá meio velho, esse daqui já tá cheio de bolinha, esse daqui, tipo, nem uso muito, não sei o quê. Pensa, é uma oportunidade, né, você poder doar suas coisas, é uma oportunidade de você viver essa virtude, né, é uma oportunidade de você seguir esse exemplo de Cristo, de você poder meter a mão no arado, né? Tipo, aceitar essa tarefa que você vai cumprir de fazer as doações e sem olhar pra trás, né? Ou seja, sem você pensar, não, esse vestido, nossa, eu não uso esse vestido, mas nossa, ele é tão bonito, né? Ele é de marca, um dia eu posso usar e não sei o que. E a gente vai criando, exato, como a viúva pobre, eu até coloquei aqui pra falar. Você vai criando fantasias, né? Você vai olhando pra trás, como Jesus repreende, né? Fala que não é pra gente olhar pra trás. E aí um bom exercício muitas vezes é a gente doar justamente aquilo que a gente gosta. Porque pode ser aí que a gente tá precisando um pouco melhorar, sabe? E podem perceber, assim, muitas vezes, se a gente estiver muito presa a coisa material, eu tive uma oportunidade que eu vivi muito isso, sabe? Essa tentação, que eu já vou contar. Mas quando a gente tá muito fixo, parece que a gente fica fechado, né? Parece que a gente fica fechado, assim, para as coisas maiores, para as pessoas, para coisas que verdadeiramente importam. E aí é que tá, né? Às vezes um bom exercício vai ser a gente dar justamente aquilo que a gente acha que precisa. E aí vai passar uma semana, você não vai nem mais lembrar daquilo, eu tenho certeza absoluta, sabe? Tipo, porque é óbvio, assim, bom, eu não vou doar meu carregador de celular, porque seria uma idiotice, eu preciso daquilo. Então, existem coisas que a gente precisa de fato, né? Eu preciso de algo pro meu trabalho, né? Eu preciso de, não sei, eu não preciso ter 50 canetas coloridas, mas eu preciso ter umas 2 canetas coloridas pra
porque eu gosto de grifar um livro, de destacar para estudo. Mas você precisa ter 50, você precisa ter a coleção completa da Estabilo, né? Estabilo. Você usa aquilo, né? Então começa a perceber nas coisas que você tem em casa. A gente tem muita tralha. E muita gente que eu conheço tá passando por essa experiência agora. Por quê? Chega, assim, tem muita gente que tem esse costume de uma vez por ano fazer essas doações na casa, né? De estralhar, como chamam. Mas agora, com essas enchentes do sul, meio que foi urgente, né? Então, gente, olha, em um dia vai sair o caminhão. Então, você vai ter que destralhar sua casa em um dia. E aí, vejam bem, eu acho que muita gente, não sei vocês, podem escrever aí nos comentários. Mas muita gente passou uma certa dificuldade com isso, sabe? Ai, não posso decidir tão rápido, né? Ai, não, nossa, mas e se eu for precisar depois? Mas, cara, como é que você vive pensando na necessidade que você nem sabe se vai vir, né? E se for realmente uma coisa muito, muito importante, você vai provavelmente estar usando ela, entendeu? A diferença. Então, vamos supor, aqui, você pode pensar, por exemplo, em roupas. É importante ter um agasalho de frio, né? Um sobretudo de lã, para quando faz frio, tudo bem. Mas você precisa ter de todas as cores. Você precisa ter de vários comprimentos diferentes. Ou você pode ter um que seja básico, assim, que seja quentinho, mas sem criar, sabe, um monte de espaço por causa de algo que você podia ser mais simples, né? E outra, é uma coisa que eu penso muito, assim, mérito da minha mãe, volto a dizer, tá? Não por virtude pessoal. Mas a minha mãe sempre me falou assim, filha, pra que você ter 3 tênis, sendo que você só vai usar um, sendo que você precisa de um. Aí quando esse um ficar velho ou ficar inutilizado, aí você vai atrás de outro, né? Você vai estar detendo algo na sua casa que pode estar sendo utilizada por uma outra pessoa. E esse momento, né, que a gente tá tão compadecido, né, das pessoas que estão no sul, é muita frieza, seria muita frieza da nossa parte, seria muito ruim, né, da nossa parte se a gente pensasse, ai não, nossa, esse meu cobertor, ele foi da minha bisa, e ele é de pele de camelo, e ele veio de não sei onde, da Europa, e não sei o que, mas gente, quantas vezes na sua vida você usou esse cobertor de pele de camelo, né, uma vez? Então, assim, não compensa pra uma pessoa que vai usar todo dia agora nesse frio, né? Que amanhã vai fazer 6 graus lá no sul. Então, assim, pensar um pouco isso, sabe? Tipo, é um exercício, é o que eu tô falando. Não é assim, exemplo de virtude, assim, nossa, você vai ter a virtude. Mas é um exercício, sabe? Eu acho que é muito importante poder meditar sobre as coisas, né? Poder realmente passar pela nossa razão. Isso é necessário, isso não é, enfim. Exatamente, eu penso nisso também, sabe? Até por causa, eu brinco, né, com todo mundo que eu tenho um passado ambientalista. E é verdade, assim, quando eu era meio adolescente, assim, uns 18 anos, eu queria fazer gestão ambiental, fiz faculdade de gestão ambiental, e eu usava a blusa do Greenpeace, eu era muito ambientalista, tipo assim, salve as tartarugas. E às vezes o Gui brinca que eu tenho resquícios dessa época. Mas assim, se você for pensar um pouco nisso, né, de consumo consciente, tipo, você vai estar usando muita coisa, né, que vai estar desperdiçada, né, que vai ser, muitas vezes vai ficar velha, vai ficar inaproveitada, assim, que, obviamente, outras pessoas podem usar melhor, né. E também, claro, saber para onde você está enviando, tipo, não saber exatamente, porque também a prática da esmola, é mais um ato de você dar do que você ter certeza de que a pessoa vai usar e tudo, vai ficar confiscando suas coisas, mas de você achar um bom proveito para aquilo, né? Uma pessoa que vai aproveitar e tudo, né? Nesse momento de frio, eles vão aproveitar a roupa de frio, né? Então, eu vou deixar salvo, assim, tá? Mas não vão embora, brincadeira. Bom, enfim, então é isso. E aí, então, qual que é a grande chave, né? Se vocês pensarem assim, Ana, mas como que eu sei que eu tenho supérfluo ou eu tenho o não supérfluo, né? Que se eu tenho necessário. Aí eu pensei em umas perguntas, assim. Em primeiro lugar, o quanto que você utiliza aquilo de fato, né? O quanto que é importante para sua rotina aquilo. Pensem, por exemplo, caderninho, né? Não sei, a maioria que tá aqui acho que é mulher. A gente adora um caderninho, né? um Moleskine. Quantos caderninhos vocês têm? Né? Olha pra estante de vocês. Vocês têm, tipo, 10 caderninhos, 15 caderninhos? Então, às vezes, pode passar por esse critério, sabe? Quantas coisas que eu tenho? Que eu poderia ter 1, poderia ter 2, poderia aproveitar de outras formas, né?
Depois, pensar na funcionalidade. Então, aqui eu não tô dizendo que vocês têm que ter coisas ruins, coisas baratas. Tipo, de jeito nenhum. O ponto da virtude da pobreza não é ter coisas baratas. O ponto é você poder utilizar o material, né? Algo que seja material da melhor forma, na melhor potencialidade que ele tenha. Então, por exemplo, eu preciso muito, né? Vamos supor, seria importante para mim ter uma impressora, porque eu imprimo bastante coisa para as crianças, não sei o quê. Quando eu for comprar uma impressora, eu vou comprar uma impressora ruim, né? Uma impressora barata, ou vou comprar uma impressora que vai durar, que tenha todos o melhor ranking, não sei o que, dentro de um valor possível, né? Então, assim, bom, tem uma impressora de 5 mil reais, tem uma impressora de 100 reais, né? Aí você vai falar, olha, olhando para esse objeto, como que eu vou exercer a virtude da pobreza? Pensando no custo-benefício, né? Mas pensando em perdurar. Não é virtude da pobreza você comprar o mais barato. Isso não é a virtude da pobreza, né? É você ter algo que seja um investimento, né? Então, isso seria muito importante. Vamos supor, você precisa comprar uma faca de carnes. É importante que essa faca seja boa. Né? Você vai comprar uma máquina de lavar. Você tem, sei lá, 6 filhos, 7 filhos. A máquina precisa aguentar o tranco, né? Então, vocês me entendem? Assim, não pensem que é algo em relação ao preço. É algo em relação à consciência do que você tem de material e como que você vai utilizar da melhor forma, né? Seria avareza, exatamente, você ficar, você não querer gastar, né? Você até tem uma condição para poder investir. E outra, né? Isso daí é bem importante, muito para quem, enfim, tem que administrar uma casa e tal. Você tem condições de comprar, você vai gastar o quê? Né? Você vai gastar com um monte de cacareco ou você vai gastar de uma forma inteligente, né? Então, assim, você vai comprar várias vezes uma coisa que você sabe que vai durar pouco, né? E aí você vai ficar comprando, ou você vai investir numa coisa melhor, às vezes pagar por parcelado, enfim. Isso daí é ter inteligência, né? Isso daí é viver a virtude da pobreza. E aí, que mais a gente pode pensar, né? Que assim, como exemplo que a minha mãe me deixou, né, que eu acho que pode valer pras mães e tal, pros educadores, né? A minha mãe, ela dizia muito assim, eu lembro que eu chegava pra ela e falava assim, ai mãe, a fulaninha ganhou não sei o que da mãe dela. Aí ela dizia assim, mas foi o aniversário dela? Né? Então a minha mãe, ela gostava de presentear a gente, né, nas datas específicas. Então, bom, hoje é seu aniversário, você vai ganhar uma boneca e tal, mas ela não dava presente fora de hora, né? Ela não falava do nada, nossa, olha, adorei essa bonequinha, acho que minha filha vai amar. E, assim, nada contra, né? Cada um tem a sua consciência, eu acho que cada um tem que avaliar na oração, diante de Deus. Mas, assim, foi muito nisso que as coisas não vêm do nada, sabe? Ela me educou muito nisso, assim, tipo, eu não chega um belo dia que me deu na telha de ter uma coisa nova e assim eu vou conseguir rápido, né? Ainda mais as crianças, que às vezes não entendem muito bem essa relação de trabalho, de dinheiro, de compra, etc. E eu lembro, assim, várias vezes na minha infância, a minha mãe, eu lembro dela preparando sanduíches pra dar pros mendigos na rua, sabe? Então, houve uma época, assim, que eu lembro que fez muito frio em São Paulo. A gente saiu pra distribuir cobertores e eu achava incrível. Pra mim, minha mãe era uma heroína, sabe? Porque ela ia lá, abria o porta-malas. Tudo bem que hoje claro que São Paulo ficou muito mais perigoso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, ela abria e falava assim pros moços, e aí, gente, o que vocês estão precisando? Aí tinha sapato, tinha cobertor, né? Tinha agasalho. E eu ia com ela, sabe, de pequena. Aí teve uma vez que ela conversou com o mendigo, e o mendigo falou assim, eu gosto muito de matemática. Eu queria uns livros de matemática. Aí ela falou, tá bom, semana que vem eu vou trazer pra você. Aí ela pegou uns livros da escola, que eram nossos, né, que a gente não usava mais. E ela foi lá levar pra ele, sabe? Então isso me marcou muito. Mas mais do que isso, né? Quando eu sempre pedi alguma coisa, sei lá, ai mãe, eu quero uma calça jeans assim, assim, assado, né? Que teve aquela moda da calça jeans da Diesel, que era uma fortuna, enfim. Ela falava assim, mas filha, você já tem uma calça jeans, sabe? Você já tem algo que você aproveita, né? Então, então, muita gente não seria imprudente. Você tem que ficar de olho, senão seria imprudente com o desapego. Exatamente, também tem isso. Então, assim, não é pra você sair doando tudo, aí de repente você fala, nossa, eu doei tudo e agora eu não tenho nada pra vestir, né? Isso também seria
Seria uma distorção da virtude da pobreza, porque daí você vai provavelmente pagar mais caro naquilo, vai ter um retrabalho, você vai perder tempo. E um grande ponto da virtude da pobreza é o aproveitamento do tempo, né? Então isso é um ponto interessante, assim. Hoje, se você for ver o que mais vale, o que mais tem valor é tempo, né? Eu falei isso numa aula. Mas se você pensar as ferramentas, né, os aplicativos que mais dão sucesso, que mais dão dinheiro, eles lidam muito com essa ideia de que a pessoa vai economizar tempo. Então, por exemplo, quanta gente pega Uber porque não quer perder tempo procurando vaga, né? Ou então pagando estacionamento. Quantas pessoas querem usar o Free Pass, né, de filas, usar aquele Free Pass da Disney, por exemplo, porque elas não querem perder tempo na fila. Então, o tempo realmente é um valor que cada vez mais você está vendo a necessidade das pessoas utilizarem isso até para os produtos delas, né? Você vai ganhar tempo, então você vai ter facilidades, né? Então, um dos pontos principais da virtude da pobreza é você saber aproveitar bem o seu tempo, né? Então, bom, eu não vou ter um monte de coisa que vai me complicar a vida e vai me fazer perder tempo, tá? E aí, então isso. Então, muita coisa, quando vocês tiverem dúvida, vocês passem pela peneira da funcionalidade, né? Não é sobre ter luxo, é sobre algo ser funcional, né? Então, eu preciso daquilo, né? Um exemplo clássico, assim, eu preciso de um carro de 7 lugares, porque eu tenho 4 filhos, e acabou. E você não vai pensar, nossa, mas eu podia ter um carro menor, eu podia, não sei, ver outros meios. Você precisa disso, você vai tentar, você vai lutar para conseguir adquirir aquilo, porque é funcional, porque é bom para sua família, né? Então, isso. E aí, olha só que legal, né? Eu tenho uma pergunta, né, que vocês podem fazer para vocês mesmos hoje, que pode fazer com que vocês tenham esse critério, tá? Então eu pergunto para vocês que estão aqui ao vivo, quando, enfim, né, vocês morrerem, né, no momento que a gente for para a eternidade, quanto tempo as pessoas levariam para arrumar nossas coisas? Então, é algo assim, bom, te deixa um pouco reflexivo, né? Será que a pessoa gastaria uma semana para olhar tudo que você tem, todas as bijuterias, os cacarecos, todas as canetas, todos os caderninhos, todos não sei o quê? Como que seria isso? Você tem, sei lá, 50 pares de sapato, 30 bolsas, enfim. Isso seria uma coisa rápida, né? Isso seria uma coisa, ó, a pessoa já escreveu, eita, seria algo rápido ou não, né? Quantos perfumes, gente? Perfume é uma coisa que eu fico às vezes meio pensando assim. Perfume, tudo bem. Eu gosto de um perfume frutado, um perfume mais doce, ok, tudo bem. Você pode ter uns 3 tipos de aromas, mas tem gente que tem uma coleção de perfumes, sabe? Então, será que aí não tá um pouco de falsa necessidade? Será que você não tá criando uma falsa necessidade? E aí uma palavra que eu gosto muito, que tem a ver com essa virtude, é você perceber onde que estão os seus caprichos, né? Então, por exemplo, seria falta de pobreza, por exemplo, se você vai num lugar e não sei, te servem um determinado prato e você fala, ai não, esse prato eu não vou comer, né? Eu não como, eu não sei, eu acho que tá muito frio, ou tá muito quente demais, ou tá um pouco salgado, ou não sei o que, não sei. Esses tipos de capricho na mesa, por exemplo, são coisas bem claras pra gente identificar. Então, geralmente, quanto mais você vai crescendo na virtude da pobreza, mais você vai deixando de lado alguns caprichos, sabe? Você vai virando uma pessoa mais simples. E parem pra pensar. Geralmente, a virtude que mais nos atrai nas pessoas é a simplicidade, né? Então, é muito gostoso conviver com uma pessoa simples, sabe? Que ela não vai ficar fazendo muitas exigências. Ai, não, mas tem que ser desse jeito, mas tem que ser assim, tem que ser assado, sabe? Vai criando muitas coisas complexas, assim, materialmente falando. E uma pessoa simples é tipo aquela nona, sabe? Quando você imagina uma nona italiana, ela fala, não, vamos aí, vamos se servir, tá tudo ótimo, né? Nossa, não se preocupa com isso, vamos aproveitar, não sei o quê. É uma pessoa leve, né? E uma pessoa que vive bem a virtude da pobreza é uma pessoa leve, né? Ela não tá presa, ela não tá pegada a caprichos, ela tem o que ela precisa, né? Ela tem o que ela precisa e ela tem o que vai ser necessário pra ela, né? Pra ela cumprir a missão dela, pra ela cumprir bem o trabalho dela, e ela tá focada nisso, né? Ela tá focada no que ela tem que fazer, né? Então,
Eu achei um trecho aqui, né? Que esse livro eu amo, tá? Esse livro é meu livro, assim, favorito de santo do mundo, né? E grande parte da minha história de conversão começou por causa desse livro, né? Então, enfim, eu tenho o livro... Oi, Tetê! Eu falei naquele podcast com a Pietra sobre um pouco da minha história e tal. E aí esse livro, que ele tá bem meio velhinho assim, né? Chama O Homem de Vila Tevere. E tem um capítulo nesse livro, né, que é muito especial, que chama Leve de Bagagem, né? Ou seja, o São José Maria, ele foi uma pessoa leve de bagagem. Então ele não tinha muitas coisas, né? Esse livro aqui, ó. O Homem de Vila Tevere. Foi escrito por uma jornalista, né? Que ela foi reunindo muitas histórias bem interessantes. E como é uma mulher que escreveu, né? Chama Pilar Urbano. É muito, assim, até tem muito humor, sabe? Nesse livro. É muito bonito, assim. Tem trechos da vida de São José Maria, assim, que você fala, nossa, que heroísmo, sabe? No pequeno, nas coisas pequenas. Então, tem várias histórias, anedotas. É muito interessante. Aí, por exemplo, para vocês terem ideia, né, São José Maria, é muito bonito esse exemplo dele, porque ele gostava de sobrenaturalizar qualquer coisa, né? Então ele era bem conhecido por isso. E aí uma vez trouxeram um vinho para ele, né? Que estava escrito 103, né, no rótulo do vinho. E aí ele dizia assim, um Deus, 3 pessoas da Santíssima Trindade e eu que sou um zero no meio, sabe? Então, assim, parece que tudo ele levava pro lado espiritual, né? Era um motivo dele fazer oração, né? Dizia que quando ele tava assistindo futebol, jogo de futebol, né? Os descansos dele, ele aproveitava para rezar, então ele ficava rezando pelas pessoas. Gente, escrevam aí o nome do livro, por favor, para quem perdeu. Ele rezava pelas pessoas, ele rezava pelos atores, ele tava sempre, né? A vida dele era uma oração. E aí nesse livro é muito interessante, assim, porque diz que como ele conseguia viver, né, o espírito de pobreza, né, de ter coisas, o necessário, né. Aí diz assim, ó, a pobreza não é pauperismo, nem menditice, nem indigência, nem insolvência, né, que é o que eu expliquei um pouco antes. Pobreza que consiste mais do que não ter, né, em andar desprendido, leve de bagagem, usando as coisas sem considerá-las próprias, né? Ai, é minha coisa, nossa, ninguém pode usar. Gente, pode parecer piada, tá? Mas eu já vi casal que fala, não, esse é o meu carregador de celular, esse é o seu carregador, esse é o meu fone, esse é o seu, sabe assim? Fica essa coisa assim, não vai usar, não vai não sei o quê. Tipo, ficar assim, é meu, sabe? Então, ó, usando as coisas sem considerá-las próprias, sem ter nada de supérfluo, sem queixar-se quando falta o necessário, escolhendo o pior, né? Quando você puder, vamos supor, tem lá até uma questão meio de etiqueta, né? Mas assim, se você tá jantando com muitas pessoas e tem vários pedaços de bife, o que seria, né, o ideal de uma virtude da pobreza? Seria você escolher o menor para você, né? Não porque você, nossa, eu sou virtuosa, eu sou desprendida do bife, não, mas porque você quer que as pessoas peguem o melhor, né? É aquilo que eu falei. A base da virtude da pobreza é a caridade, no sentido de você amar quem tá atrás daquilo, né? Amar quem vai se utilizar melhor daquilo depois de você, né? Pensar nesse lado mais extenso da caridade. Depois, não criando hábitos confortáveis, sabe assim? Essas manias, é muito engraçado que idoso tem muita mania, né? Muito engraçado. Então assim, eu tenho o meu lugar na mesa, o meu cantinho, eu tenho a minha almofada que eu encosto, tipo, é óbvio, os idosos, né? Não vou falar que eles estão errados, porque, claro, né? Eles também merecem o conforto no final da vida. Mas assim, e nós, né? Não, tem que ser desse jeito, né? Não, eu tenho que fazer cabelo com tal cabeleireiro, porque tem que ser tal cabeleireiro. Então, isso, sabe? Nessas pequenas coisas que a gente pode começar a pensar, né? Será que eu não tô criando hábitos confortáveis demais pra mim, né? Depois, não correndo atrás de caprichos, né? Como eu falei, né? Não, a comida tem que ser nesse ponto, porque se a carne não ficar nesse ponto ideal, tipo, eu vou estar jogando dinheiro no lixo, sabe assim? Calma, tipo, é a carne, sabe assim? Você vai estar se alimentando, você vai receber os nutrientes, então
sem apego aos objetos de uso diário, né? Então, assim, isso é é um ponto interessante também, ó. A gente precisa das coisas, né? Então, São José Maria fala, né? Um relógio, uma camisa, um carro. É importante a gente ter um carro, como eu falei antes, um relógio. Mas a gente tá apegado a isso, né? Se vier a faltar, eu vou sentir uma dor, né? Talvez sim, provavelmente sim, né? Provavelmente quando a gente perde alguma coisa, a gente fala, nossa, eu não acredito, como é que eu vou ficar sem isso? Não sei o quê. Mas logo, gente, passa um dia, passa 2 dias, você já vai sentir que, bom, tá vendo como não era tão importante assim, né? A Teté tá falando um elogio descabido. Nem liguem. E aí, o que eu pensei, né? Quando vocês forem comprar algo, né? Isso é uma coisa pra ter em mente. Ai, Ana, como é que eu posso viver melhor a virtude da pobreza? Antes de... Isso daí, né? Na era de a Amazon, na era de Mercado Livre, é meio perigoso, né? Porque você vai lá e começa a comprar, às vezes sem pensar, né? Sem passar pelas peneiras que eu falei antes. E isso aconteceu uma época da minha vida que foi bem emblemática, assim, bem marcante pra mim, que foi antes do Tomás nascer. Então, o Tomás foi o primeiro filho homem. E a gente tava nesse apartamento, né, aqui em São Paulo. E aí eu pensei, eu vou criar um quartinho pro Tomás. Só que assim, sem perceber, eu comecei a pensar, nossa, não, mas tem que ter uma almofada com o nome dele, tem que ter não sei o quê, tem que... Eu comecei a criar muita coisa. Só que o problema não é a almofada. O problema é que eu tava toda hora pensando na almofada, entendeu? O problema é que toda hora eu tava pensando, não, mas o lençol tem que combinar com não sei o quê, tem que... Nananana. Mas de uma forma ruim. Não tô falando que não é pra fazer isso, porque o Tomás, nossos filhos, merecem um lugar bonito, merecem um lugar muito bem cuidado. E até hoje eu fui na casa da Teté e eu fiquei impressionada, assim, sabe? Muito bem impressionada. Que como cada coisa tem um lugarzinho, dá um ar de família, sabe? Um ar de acolhimento. E eu sei que ela é zero apegada, sabe? Mas pode ser um momento de tentação, sabe? Pra mim foi nesse momento. Então, eu senti que eu tava, assim, criando muita coisa. E até, pra vocês terem ideia, depois que ele nasceu, eu tive que doar. Porque eu falei, nossa, eu comprei coisas que eu nem tô usando, sabe? Então isso, assim, pensar muito nesse sentido de que às vezes a gente tem coisas que a gente usa mesmo, de fato. Um brinco, é importante a gente ter, mas se vier a faltar, né? Então, antes de comprar alguma coisa, né, nessa era de Amazon, de Mercado Livre, falar assim, bom, daqui uma semana eu ainda vou estar querendo isso, daqui um mês eu ainda vou estar querendo isso, né? Então pensa nisso. Por quê? Porque se for algo necessário, vamos supor, né, pra mulher, é importante você ter um corretivo, né? Até ninguém merece olhar ficar olhando pra sua cara de panda. É importante ter um corretivo. Então você vai falar, olha, meu corretivo tá acabando, então eu vou precisar comprar outro, né? Mas se você tiver com um corretivo super cheio, aí você viu um que tá na promoção, mas você precisa, né? Você vai considerar. Bom, vamos esperar. Será que daqui uma semana eu ainda vou estar querendo? Então é porque pode ser necessário mesmo. Ou se você nem lembrar mais daquilo, provavelmente é porque você não precisava gastar com aquilo, tá? Mas então é bem nisso, tá, gente? Vocês podem fazer essas perguntas, né? Gastar com consciência. E aí tem outro ponto, tá? Que eu acho que é um bracinho, tá? Sobre essa questão de usar bem o seu dinheiro. Quanto à relação de serviços, aconteceu uma coisa comigo, né? Que eu pedi pra uma menina fazer uma apresentação de PowerPoint pra mim, pra uma palestra que eu dei. E a apresentação ficou muito boa, sabe? Eu vi que ela colocou muito empenho, ficou esteticamente muito bonita. Eram vários slides. E aí, na hora que ela me cobrou, ela falou que era R$ 80. Aí eu falei, desculpa, eu não vou te pagar R$ 80, sabe? Assim, eu não vou me sentir bem de pagar uma coisa que demorou tanto, que ficou tão boa por R$ 80. Assim, não é justo. Então, muito ligada à virtude da pobreza, existe essa virtude maior que a virtude da justiça, né? A virtude da justiça é dar a cada um o que é seu. Então, é justo que a pessoa receba algo pelo trabalho que ela fez, né? E aí, ela ficou super feliz, porque ela falou, nossa, obrigada e tal, que você tá valorizando meu trabalho. E eu falei, não é justo eu pagar R$ 80 num negócio que você demorou vários dias pra fazer, sabe? E que ficou tão excelente. Então isso, às vezes, será que a gente não tá sendo meio mão de vaca? Isso, infelizmente, acontece, tá? Eu tinha uma pessoa que trabalhava aqui em casa
que ela me contava, assim, tinha gente que tinha de tudo, do bom e do melhor, só que era muito, assim, pra pagar um salário justo, sabe? Não, contava até o último centavo, se a pessoa, tipo, às vezes pedia um pão, a pessoa já olhava feio. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente lida com pessoas, né? A gente precisa ter esse olhar pro próximo, como eu gostaria de ser tratado. Parece que é tão back to basics, né? Mas muitas vezes a gente esquece esses princípios básicos, né? Você fazer com o outro o que gostaria que fizessem com você, né? Então isso, sabe? Você ser justa no pagamento dos serviços que valem aquilo, né? E assim, também, outro aspecto da virtude da pobreza é você usar a coisa no maior potencial dela. Então, assim, você tem algo que você acha que tá meio parado na sua casa, em vez de você doar, às vezes você pode... Claro, é muito bom doar, mas às vezes você pode pensar, nossa, mas será que eu posso aproveitar isso de uma outra forma, né? Tem muita gente que é bem criativa nesse aspecto. Às vezes um vidrinho pode virar um vasinho. E essas coisas, você pode dar uma cara nova. Até uma amiga minha falou que o estojo da filha estava manchado e que a filha começou a pedir um estojo novo. Ela falou, não, então vamos comprar tinta de tecido e a gente vai pintar. Vai pintar, vai fazer uma flor, não sei o que. Olha que bonito, né? Deu uma vida nova para aquilo. Isso é importante, né? Não cair nessa coisa do descarte. Ah, não, é só comprar o outro. Ah, é só comprar o outro, né? E a gente que forma as crianças, é mais importante ainda tá com esse... né, consertar. A mochila rasgou, vai no sapateiro, vai onde conserta a mochila aí, conserta e tal. Enfim, e também cuidar com essas coisas de moda, né? De tendência. Então... nossa, mas tá super em alta isso daí. Mas primeiro, combina com você. Às vezes você vê alguém usando uma coisa que tá super na moda, mas parece que nem é a pessoa usando, sabe? Então combina com você. Vai ser bom, vai ser funcional, vai ser confortável, vai deixar o seu pé mais... Enfim, né? É uma coisa mais... vai ser bom pra sua saúde, enfim. E aí... outro ponto, né, que eu gosto muito de falar, já que vocês, enfim, a gente tá aqui, que seria uma coisa interessante da virtude da pobreza, muitas vezes, como a gente pensa nesse aspecto maior da caridade, pensar também de quem a gente tá comprando, né? Então, por exemplo, você pode comprar algo de alguém local, né? Ou você tem que sempre comprar das grandes lojas, grandes empresas, né? Você conhece um trabalho artesanal, uma pessoa que faz com amor, com carinho, né? Usando uma boa matéria-prima. É bom a gente preferir comprar dessas coisas, sabe? Às vezes custa um pouco mais de tempo, porque, bom, na Amazon é só você dar um clique e já vai chegar um presente pra você. Mas pode ser legal, então você mesma fazer o presente, né? Enfim, eu tô falando aqui tantas coisas que, eu não sei, acho que foram vindo assim na minha cabeça ao longo dos anos e que é importante a gente resgatar, sabe? Então, e outra, né? A virtude da pobreza é uma virtude da alegria, sabe? Não podemos... temos que lembrar de quando Jesus repreende os fariseus, porque eles faziam jejuns e ficavam com aquela cara assim, olha, gente, tô fazendo jejum. Isso não é bom, né? Então, a virtude da pobreza é uma virtude alegre, né? Uma pessoa desprendida, né? Uma pessoa que tá pensando no próximo, uma pessoa que, sabe, tanto faz, assim, se é de marca, assim... O importante é ter qualidade, sabe? Então, nesse sentido, né, viver a alegria, né? Eu tenho uma amiga, assim, que ela... Nossa, uma pessoa muito querida, mas eu não vou falar porque ela vai achar que eu tô exaltando ela demais. Mas, gente, vocês acreditam? Ela tava no carro dela, né? Ela tem motorista e tudo, por causa da circunstância, né? Que é uma pessoa exposta, publicamente exposta. E quando... Gente, sério, isso me chocou. Falei, meu Deus, eu preciso crescer muito nessa virtude da pobreza. Quando ela falou, eu vou só retocar minha maquiagem, né? Aí, de repente, ela pegou a necessairezinha dela e ela abriu o batom. Gente, o batom tava, tipo, no talo, sabe? Tava no limite do batom. E aí ela pegou um cotonetezinho ainda e pegou a raspinha do batom, né? E passou e ficou linda, né? E ela ficou linda. E aí eu fiquei assim, meu Deus, tipo, eu fiquei meio em choque, assim, sabe? Porque foi muito bonito. E ela viu e falou assim, ai, você vê, eu sou meio esquisita, não sei o quê, mas eu sei que é por causa da virtude da pobreza, sabe? Eu sei que ela tá cuidando da pobreza nos mínimos detalhes, né? E não por isso, né? Não por isso, porque ela... Não por pauperismo, mendicidade, indigência, nem insolvência. Não, ela não tá usando o máximo do batom porque ela é avarenta, né? Ela não quer comprar outro batom. Não é por isso, né? É porque ela quer aproveitar até o final, né? Eu tenho um bem, né? Eu tenho algo material, né, que me faz bem, que me deixa mais bonita, que é o batom, e eu vou utilizar até ele acabar, né? E quando acabar, eu vou lá e
vou comprar um outro batom bom, né? Claro que eu não vou usar coisa que não seja boa. Mas é isso, sabe? É você aproveitar. Quantas coisas a gente tem aqui que a gente não aproveita, né? Uma caneta, às vezes a gente não usa até o final, já compra outra, né? Então, teve um dia não sei, assim, dá uma certa satisfação, sabe? Que eu vi que o meu corretivo, eu tenho um corretivinho da NARS, né? E aí eu vi que eu usei até o final, sabe? Parece que me deu uma satisfação, assim. Tipo, eu vi e falei, nossa, que bom, né? Ele teve a vida útil completa, sabe? Assim, eu acho que é bom você olhar as coisas que você tem, que elas tiveram uma duração. E o que você não usa mais, né? Você pode dar. A própria Tetec, acho que tá aqui na live ainda, ela me deu 2 bolsas, assim, que ela não usava mais, a cor não combinava muito com ela. E, nossa, gente, eu uso muito, sabe? Eu falo, nossa, que bom que ela foi generosa. Ela pensou em mim pra ela dar aquela bolsa. E ela viu que ia combinar comigo, né? Então isso, assim, você pensar em como que aquele objeto pode ser utilizado da melhor forma, né? É, e, e aí isso, né? Então, quando a minha mãe me ensinava sobre doar coisas para as pessoas carentes e tal, o Dia das Crianças, ela sempre falava, filha, você não vai dar o brinquedo ter quebrado, né? Você não vai dar um brinquedo que você não gosta. Você vai escolher um que você gosta, né? Porque a criança vai gostar de receber, né? A criança vai gostar de brincar, não vai gostar de uma coisa quebrada, sabe? Assim, como é que ela vai reagir àquele presente, né? Então, gente, eu acho que era um pouco isso que eu ia falar. Né? Aproveitar o tempo, a virtude da pobreza é uma virtude alegre. Não te queixar quando falta algo, né? Desapegar dos caprichos. Então, jejum, né? Depende muito. Alguém perguntou do jejum, né? Eu acho que, não sei, não vincularia muito a virtude da pobreza. Eu acho que o jejum tem mais a ver um pouco com a questão da mortificação, né? Do sacrifício, da necessidade da oração, do recolhimento, né? Mas assim, algumas práticas, por exemplo, na quaresma a gente vê sobre jejum, esmola e oração. Essas 3 práticas, elas são boas porque levam o nosso espírito, né? Fazem com que a gente se desprenda dos itens terrenos. Então, nesse sentido, sim, o jejum, na verdade, pensando bem, ele nos deixa, assim, mais voltados para, enfim, bens espirituais, né? E sem criar caprichos de comida e tal. Seguir perfis de loja. Exato. Isso, nossa, tocou num ponto muito bom que eu ia falar. Exatamente. O Instagram, ele é meio que uma vitrine, né? Então, assim, você vê alguém usando uma coisa, você já clica, já quer saber, já quer comprar, já quer falar, nossa, não, eu vou comprar antes que acabe o estoque, tarará, e você nem olhou, calma, mas você já tem 3 saias azuis. Entendeu? Então, o Instagram também é um perigo nisso. De você acabar comprando muito rápido e se você já tem uma tendência mais consumista, porque normal, né? Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Se você tem uma tendência consumista, tentar parar de seguir lojas que você gosta muito. E, claro, tem gente que trabalha com inspirações, né? Com, sei lá. Ah, mas eu preciso disso pro meu trabalho, óbvio, gente. Mas eu acho que cada um sabe, né? E, por fim, nada como a gente passar sempre, né, na peneira do sacrário. Uma amiga minha costumava dizer que em questões econômicas, financeiras, quanto que eu dou, quanto que eu não dou, dízimo, esmola, né, é você e Deus, né? Pensa nisso, tá? Não pensa assim, ai, não, eu acho que eu tô... Vai lá, né? Conversa com Deus e vê se você tá sendo apegada, se você não tá sendo. E se você estiver sendo apegada, talvez você possa esconder aquela coisa, sabe? Você não precisa necessariamente doar. Você pode esconder como se fosse coisa de criança. Mas assim, você vai deixar fora de uso por um tempo, né? Nossa, por exemplo, eu tenho uma bolsa e aí, por um momento, achei que eu tinha perdido a bolsa num lugar público. E aí, eu comecei a passar mal. Assim, você tava meio... A bolsa em si, tá? Não tô falando dos documentos, da burocracia de pegar os documentos de novo. Mas assim, você poder... Às vezes a gente se dá conta que tá muito apegada, né? Quando você acha que perdeu alguma coisa, você vai perder um brinco. Meu Deus, mas aquele brinco que não sei o que, eu ganhei da minha formatura. E se você deixar o seu brinco, tipo, um pouco fora de uso por um tempo, sabe? Pra você desapegar um pouco. E é isso. Então, só pra concluir essa live, né? Que já são 9h20. Meu Deus, eu falo muito, né? Então, só pra concluir essa live, agora, né, nessa época de doações pro Sul, vamos dar o melhor, tá bom, gente? Não vamos ficar assim,
Ai, não, mas esse daqui eu já nem uso mesmo, sabe? Porque você tá, na verdade, rezando, né? Pode ser até uma forma de você oferecer pela pessoa, né? Que vai receber, né? Pensar, nossa, eu quero o céu pra essa pessoa, né? Eu quero que ela tenha um conforto. E de fato aconteceu isso, assim, eu doei uma manta nossa aqui, que era de pele de camelo, que era da vó do Gui. E realmente é uma manta muito boa mesmo, assim. E só que eu usei uma vez. Simplesmente isso. E ela é gigante, sabe? Tipo, eu falei, gente, é muito boa qualidade. Alguém precisa usar sempre, sabe? Num lugar que faça frio de verdade, né? Não São Paulo. E aí foi difícil pra mim, porque eu dei. Aí, pra ser sincera, tá? Foi ontem na doação e até hoje, agora eu tô pensando nessa manta. Tô falando, nossa, mas é uma manta muito boa, você não encontra mais pra vender. Tipo, tchau, sabe? Tchau. Então, nos momentos que vier essa tentação, assim, de você pensar nisso, volta e retifica, sabe? E fala, nossa, Deus, então vai ser melhor ainda pra pessoa, porque eu tô oferecendo isso aqui por ela, né? Então, ter esse olhar, sabe? É um exercício mesmo. E eu acho que em questão de educar os filhos pra isso, é você sempre perguntar, né? Fulaninho, primeiro, eu quero a boneca, né? Então, primeiro, no seu aniversário, a gente pode te dar essa boneca, né? Ou então, você tá precisando? Como que tá o seu tênis? Aí vai lá, vê o tênis da criança. Tipo, tá funcionando bem, você tá vendo? Tá meio sujinho. Vamos lá passar uma buchinha? Aí vai com a criança. Às vezes a gente faz isso aqui. A gente vai lá no sapato, limpa. E olha, tá parecendo novo. Tá branco, novinho, né? Então, existe lavagem, existe conserto, né? Então, até a Teté também, eu sei que ela tem uma listinha de consertos da casa, né? De coisas que ela não vai descartar, mas ela vai consertar, né? Ela vai buscar um reparo para aquilo. Então, isso é muito interessante. Eu acho que ela fala isso no curso dela de ordem, sobre a ordem. E outra coisa com as crianças também, fazê-las passarem por pequenos desconfortos. Isso é bem importante para a virtude da pobreza com as crianças, né? Então, vamos supor, tá muito calor. Então, a gente vai esperar um pouco para ligar o ar-condicionado. Isso do ar-condicionado, gente, é meio... Se você parar pra pensar, às vezes a gente começa a sentir, assim, não consegue viver sem, sabe? Então, tudo bem, a gente não vai ficar suando, né? Vai derreter a maquiagem, não é esse o propósito. Mas eu posso esperar 5 minutos para ligar o ar-condicionado, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Então, às vezes eu falo assim, olha, a gente vai ligar o ar-condicionado, mas a gente vai esperar 5 minutos para ligar o ar-condicionado, né? Então, não sei, pensar um pouco nisso, sabe? Em fazê-las passar um pouco... Às vezes eu sinto isso no banho, sabe? Sei lá, se desliga o chuveiro, elas começam a gritar, ai, tá frio, tá frio, tá frio. E nem tá frio de verdade, tipo, São Paulo não tá frio. Aí eu, calma, vai vestir a toalha, sabe? Vai passar um frio por, sei lá, 30 segundos que seja, né? Não vai matar ninguém. E, enfim, eu acho que tem muitos pontos, né, de usar bem as coisas das crianças, né? Uma mochila por ano, nada a ver, né? Ou então você vai comprar uma mochila melhor, que vai durar vários anos, e mostrar pra criança que ela tem que cuidar bem, né? Então, enfim, tem muitas coisas a melhorar com isso. Nossa, sobre isso, com certeza, minha mãe, se ela estivesse assistindo aqui, ela ia falar. Ela brinca comigo, porque a minha mãe, ela chega em casa às vezes, e ela abre meu armário e fala assim, filha, por favor, né? Esse sapato já tá rasgando, filha. Não dá pra você usar um negócio desse. Né? Então, assim, eu sei que eu tenho que melhorar nesse sentido também, sabe? De cuidar mais das minhas coisas. Por exemplo, poder dar uma engraxadinha pra ele durar mais, ele não ficar meio rasgadinho na lateral. Então, eu preciso melhorar. Muitas coisas, nossa, muitas, né? E nessa questão do aproveitamento do tempo, né? Que é a coisa crucial, assim, em virtude da pobreza, né? Um braço crucial é o aproveitamento do tempo. Então, gente, eu já roubei muito tempo de vocês, já são quase 9h30. Mas é isso. Mamãe aí. Ai, mãe. Então, isso. Então, pensemos, né? Nesse momento das doações pro Sul, né, eles estão precisando muito de cobertor, toalha, né? Às vezes tem uma toalha super chique que você ganha de casamento, sabe? Faz diferença você se secar com essa ou com a outra. Você pode mandar, né? A Beatriz também podia dar uma live. Ah, que fofa. É verdade, a minha mãe falava que tinha que guardar bem as botas pra usar bem no próximo inverno. Olha que bonitinha. É verdade, mames.
Guardar, por exemplo, guardar roupa, às vezes naqueles saquinhos, né? Que não vai amarelar. Ai, que legal. Bom, pessoal, então é isso, né? Foi ótimo estar com vocês. Se alguém tem mais alguma dúvida, comentário, reclamações, é algo pra gente ir pensando, né? Nesse momento de solidariedade que a gente tá, né? Porque eu acho muito bonito, gente. Se vocês vissem os pics que eu tô recebendo, assim, dá vontade de chorar. Porque, assim, é R$3,81. Eu fico, gente, sabe? É de arrepiar. Tipo, a pessoa deu o que ela tinha mesmo, sabe? Então, é muito bonito. Tem gente me ligando, falando assim, Ana, eu encontrei uma lata no mercado tal do leite que você falou. Posso mandar pra sua casa, sabe? As pessoas realmente ficarem pensando umas nas outras, né? Isso é o mais bonito. Então, eu vou deixar salvo essa live. Depois, se vocês quiserem mandar e tal, pra... Enfim, né? Às vezes isso daí, voltando, tá, gente? Eu tirei da minha senhora, minha mãe, que está aqui na live. Não foi algo meritório meu, mas minha mãe me educou nesse sentido, assim, desde sempre. E também nesse livro que eu recomendei antes, né? O Homem de Vila Tevere. Nesse capítulo, Leves de Bagagem. Depois, conforme for, eu tiro foto desse capítulo e mando lá nos grupos. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.